caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR, com a prova de Kansas. Locutores brasileiros no automobilismo. Motos Velocidade no Rio de Janeiro e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Na quarta prova dos playoffs dessa temporada, Jimmie Johnson fez as pazes com a vitória. Casey Kahne ficou na segunda posição, Brad Keselowski o terceiro, Matt Kenseth foi o quarto colocado e Cal Edwards na quinta posição. Destaques também para os demais pilotos dos playoffs. Kevin Harvick terminou em sexto, Kyle Busch foi o 11º colocado, Kurt Busch na 13ª posição, Dale Jr. o 14º, Stewart o 15º, Denny Hamlin na 16ª posição, Ryan Newman foi o 18º e Jeff Gordon, com problemas no motor, terminou na 34ª posição. Uma corrida muito importante para as ambições de Jimmie Johnson conseguir o 6º campeonato seguido. Ele simplesmente dominou essa prova de Kansas. Ele tinha no final a tentativa de Tony Stewart de brigar pela primeira posição, mas Tony Stewart terminou cometendo dois erros, na minha opinião, erros clássicos de um piloto que não tem nenhuma ideia, de uma equipe que não tem nenhuma ideia de competir pelo título. Entrou nos pits quando não precisava, terminou errando ele também. E outro destaque é a recuperação de Cal Edwards. Cal Edwards chegou a estar na 22ª posição, uma volta atrás em relação ao líder. Eu não sei quando, porque lógico estávamos acompanhando a transmissão, acompanhava o líder Jimmie Johnson, mas não sei quando o Cal Edwards começou a recuperar. Eu vi quando ele conseguiu fazer parte outra vez da volta dos líderes, conseguindo ser o Lock Dog, e terminou em quinto lugar, uma grande recuperação de Cal Edwards, mostrando que vai estar nessa briga até o final. Kevin Harvick também tinha tudo para ser dessa prova de Kansas uma prova horrível para ele. Ele conseguiu se manter entre os 10 melhores no final e consegue ainda se manter na briga com o Jimmie Johnson. O destaque também fica com o Brad Keselowski, que não sei como consegue se manter entre os líderes. Fez uma bela prova o Keselowski, apostando quando tinha que apostar, sendo rápido na pista quando tinha que ser rápido na pista. E são os 4 pilotos que aparentemente vão estar brigando pelo título, ou seja, 3 dando trabalho ali para Jimmie Johnson na primeira posição. Destaque negativo, já falei do Tony Stewart, Jeff Gordon com problemas de motor, terminou fundindo o motor, foi lá para trás e também se despede. Dale Jr. já faz parte daquela lista de pilotos que não brigam por mais nada. E Matt Kenseth fica naquele feijão com arroz bem aguado, aquele feijão com arroz de quartel que não leva ele para lugar nenhum. Vamos dar uma olhada depois dessa prova como ficou a tabela de posições. Cal Edwards agora assumiu a primeira posição, Kevin Harvick na segunda colocação com um ponto de diferença em relação a Cal Edwards. Jimmie Johnson é o terceiro colocado, forte Jimmie Johnson depois da vitória, 4 pontos atrás de Cal Edwards. Brad Keselowski vem na quarta posição com 11 pontos de déficit, Matt Kenseth com 12 pontos vem atrás de Keselowski, Kurt Busch 16 pontos de déficit, Tony Stewart 19 e o Buschinho ainda 20 pontos, só para falar sobre o Buschinho, 20 pontos atrás em relação ao líder, também não tem nenhuma chance, na minha opinião, cometeu vários erros durante a prova, terminou em 12º, o Kyle Busch também se despede na briga pelo título. O título, mais uma vez, o campeão tem que ser batido. Eu não vejo nenhum piloto, Cal Edwards é forte, mas eu não vejo tão forte como o Jimmie Johnson. Kevin Harvick ainda não mostrou nesses playoffs, é o líder, é o segundo colocado, melhor dito, mas não mostrou força em nenhuma dessas corridas dos playoffs ainda. Continuam sendo os dois pilotos que brigam, na minha opinião, pelo título. Jimmie Johnson por fora, aparecendo e surpreendendo o Brad Keselowski, mas também não tem gás, acredito, para brigar com o Jimmie Johnson. Ou seja, Jimmie Johnson mais uma vez com a faca e o queijo na mão. Ele fez as pazes com a vitória, faziam 21 provas que ele não conseguia a vitória, mais de 6 meses no jejum. Finalmente veio a vitória em Kansas e agora segurem ele. Vem embalado para as próximas provas, a próxima na semana que vem em Charlotte. Outra pista onde o Jimmie Johnson é muito forte. Portanto, resta saber o que vai acontecer nessas próximas 6 provas dessa temporada de 2011, nessa fase que decide o título. Essa foi a história do que acontece na NASCAR. Vamos agora acompanhar a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. Decidiram então fazer uma categoria com critérios bem mais rígidos, com preparação bem mais restrita e, claro, com o envolvimento dos fabricantes. Então, aí é que começa efetivamente a Stock Car no Brasil, em 1979. De início, claro que sempre priorizando o Chevrolet Opala 6 cilindros. A categoria, então, começa com a sua primeira prova sendo no Autódromo Itarumã, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vitória foi de Paulo Gomes, um grande campeão também da categoria, estupendo piloto.
E o Ingo Hoffmann, que foi o maior campeão de todos em quantidade, em títulos, né? E, curiosamente, ele começa a participar apenas na segunda competição que acontece. Chega aí a um período que é o ano de 86, onde por várias injunções o fabricante entendeu como findo o seu apoio e foi formada na ocasião, já para o campeonato de 87, uma associação específica dos pilotos, enfim, das lideranças que estavam nessa categoria, e foi criada uma carroceria, ou seja, o Chevrolet Opala recebeu uma roupa diferente. E essa é a carroceria que se denomina Hydroplace. Nós temos 2 Opalas aqui autênticos também desse período, e a estrela, então, Ingo Hoffmann cada vez brilhando mais nesse período, e essa carroceria ela perdura por mais 3, 4 anos, e quando retorna aí o apoio do fabricante, e é feita uma carroceria bem mais moderna, que a gente chama tipo NASCAR e outras denominações. Essa nova carroceria ela vem até o lançamento no Brasil do Ômega, que é pela linha Chevrolet, é um carro até hoje fabricado na Austrália, pela Holden, e começa então a fase dos Ômega na Stock Car. Também foi um período importantíssimo. Nessas alturas as equipes já estavam bem mais profissionalizadas, mas foi, de certa forma, o último carro de série de produção de fábrica na categoria Stock Car a participar dessa evolução. Começa a partir então do ano, início do ano 2000, pelos tradicionais pilotos e grandes campeões da família Jafone, que é uma outra família, também tem uma trajetória belíssima aqui no Brasil, e alguns desses seus descendentes, inclusive no automobilismo americano. Começa a fabricação desse chassi, um projeto originalmente argentino, e ao longo de pelo menos uns 6 para 7 anos foi esse chassi tubular que carregou a categoria Stock Car no Brasil. Logo após o intervalo, pilotos da Stock Car.